Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos nesse espaço. Hoje nós vamos estar falando sobre a performance da panificação nesses primeiros 5 meses de 2026. A gente tem acompanhado um pouco mais de 120 empresas em 15 estados do Brasil, através da metodologia Propan. O que a gente tem aprendido com os erros e acertos é o que a gente vai estar compartilhando aqui hoje para direcionar e poder, de certa forma, trazer algumas referências, tanto de indicadores, quanto de performance, quanto de algumas estratégias que a gente tem visto trazer ótimos resultados para as empresas, né? O mercado é extremamente dinâmico, os líderes, e eu até escrevi um artigo essa semana que muitas vezes o sucesso nos deixa numa posição confortável e isso acaba fazendo com que a empresa tenha a sensação de que vai ser sempre assim, e como o mercado começa a ter mudanças no seu, tanto no por parte do consumidor quanto os competidores, eles continuam trabalhando para estar sempre fazendo melhor, muda a referência do consumidor e o mercado assim ele acaba passando por algumas transformações. Então, esses encontros que organizamos todo mês têm essa finalidade de trazer assuntos que estão ali bem evidentes, né? No mês passado nós falamos dessa questão do impacto da escala 5x2, que se não fizer de uma forma bem estudada, chega a aumentar 20% o número de colaboradores para mudar para a escala 5x2, se quiser funcionar no mesmo horário de funcionamento atual. Mas a gente tem visto empresas fazendo experimento, analisando venda por hora, ticket médio, venda de segunda a domingo, cada horário, cada setor, testando novos modelos de escala. E a gente já está com alguns exemplos de padarias, inclusive, com mais de 100 funcionários, analisando e chegando à conclusão que é possível ter um impacto menor do número de pessoas a serem contratadas, até porque existe um déficit de vagas em aberto hoje, média das empresas que nós estamos acompanhando, de 12% das vagas em aberto, né? As empresas que a metodologia Propan acompanha atualmente têm pouco mais de 8 mil colaboradores diretos e a gente tem aí catalogado quase 800 vagas em aberto e uma grande dificuldade de completar o quadro. Algumas regiões do Brasil, esses índices estão mais críticos e outras não tanto. Mas São Paulo, Minas, Espírito Santo tem sentido bastante, um pouco no Rio também. O Nordeste, algumas regiões, por incrível que pareça, também, né? Então, dentro desse contexto, essa dinâmica, quando a gente coloca a chegada da NR1, analisar todo o impacto dessa questão da normatização, da relação que a empresa tem com seus colaboradores em relação à questão da saúde mental, e essa questão da escala 5x2, que, dependendo do trâmite político, acaba que deve ser emplacada aí antes da eleição. Algumas pessoas acham que sim, algumas outras pessoas acham que deve ficar para o ano que vem, mas, diante de todo o cenário, uma coisa é certa, vai acontecer. Ou é em setembro, ou é no ano que vem, mas vai acontecer. Então, as empresas estão estudando esse impacto, já que os impactos nos custos são significativos, né? Então, essas são questões que a gente está acompanhando, analisando. A gente trabalha hoje com a metodologia em redes de padarias, padarias pequenas, padarias grandes. Todas elas têm aí o seu mercado de atuação, que é cada vez mais competitivo. Então, sejam bem-vindos nesse espaço. Eu vou estar fazendo a apresentação, mas antes eu vou passar a palavra para o Marcelino para ele se apresentar e trazer um pouco aí da sua visão. Obrigado, Márcio. Boa noite a todos. Obrigado pela confiança aí no nosso trabalho. Para quem não me conhece, eu sou Marcelino Rodrigues, sou gestor comercial aqui, também consultor na Márcio Rodrigues Associados, no Propan. Sejam muito bem-vindos. A gente, como o Márcio falou bem aí, a gente vem estudando o tempo todo os indicadores da metodologia e apresentar para vocês os indicadores mais atuais e as performances sobre a questão financeira do negócio de panificação. Quem quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho de consultoria, de mentoria, podem me chamar, estou à disposição. O conteúdo dessa palestra também, o propósito é ser uma palestra ao vivo, uma atualização, né, máxima divulgação. Mas quem quiser saber um pouco mais, podem me chamar no privado, mandar uma chamada no WhatsApp.
O Márcio também vai fazer a apresentação do conteúdo e alguém quiser fazer uma intervenção, fazer uma pergunta, pode usar aqui, levantar a mão ou mandar uma mensagem no nosso chat. Fiquem à vontade. Então, boa noite a todos. Seja bastante proveitosa a nossa noite hoje. Obrigado. Ok, Lino, e no final a gente vai postar no grupo de palestras, né? Que a gente posta o conteúdo. Boa noite, Gilda, seja bem-vinda nesse espaço. Passar a palavra para você se apresentar. Obrigada, Márcio. Acabei de chegar, realmente. Boa noite a todos, boa noite, Marcelino. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com você, poder ouvir esse tema que sempre é instigante, né? Então, que seja muito boa a palestra para todos nós. Ok, Gilda, obrigado, viu? Estava falando da questão da NR1 agora há pouco e da escala, que é um assunto mais ligado à sua área de atuação junto conosco, mas já tratamos disso no último encontro e vamos deixar para os próximos aí. Bom, eu vou abrir o conteúdo e o Marcelino colocou, se quiserem fazer alguma pergunta, algum questionamento, a gente é, deixa ali abertos os espaços, né? Bom, hoje, esse propósito, eu selecionei, a gente analisou os indicadores das empresas, quem cresceu, quem não cresceu, os principais pontos, selecionei os processos mais críticos que estão sendo trabalhados e o que as empresas estão, de certa forma, buscando aí através de um trabalho constante de melhorar a sua eficiência, tanto na operação quanto nas estratégias comerciais, né? A gente analisou 82 empresas que juntas faturam mensalmente 70,3 milhões de reais e eu analisei de janeiro até maio, né? Período ali junho, mas a gente analisou até maio, onde a gente acompanha aí o resultado operacional e os indicadores dessas empresas. A metodologia Propan hoje atua tanto padarias tradicionais, pequenas, médias e grandes. Grandes são padarias com mais de 100 funcionários, algumas que nós atendemos têm mais de 200 funcionários. Redes de padarias, praticamente das 120 e poucas padarias, 80 está no conceito de rede, com central de produção. Nós atuamos com redes de 3, 5, 6 e a maior tem 30 unidades, né? Supermercado. E hoje também a metodologia atua muito forte com a panificação industrial, né? A panificação industrial vem crescendo muito, tanto cru congelado, quanto assado congelado, quanto os produtos tradicionais como pão de queijo, salgado, os pães de fermentação natural, os pães com pão francês. E as indústrias que nós atendemos, elas juntas atendem mais de 6 mil pontos de venda e juntas elas estão aí com quase 3 mil toneladas mês de produtos panificados. É um outro negócio, um outro mercado. Também a metodologia tem acompanhado algumas redes de supermercado que têm buscado melhorar a atuação da área de panificação. Todas essas experiências faz com que a gente tenha um acompanhamento, uma noção muito clara do que são as estratégias que estão trazendo resultado e quais são os desafios que as empresas estão vivendo ali no seu dia a dia. Os indicadores macro dessas 82 empresas, o custo de mercadoria vendida deu médio de 48,2%, porque um grande número delas são atendidas por centrais de produção, e como elas são atendidas por centrais de produção, elas compram esses produtos da central de produção, e isso faz com que a margem bruta seja menor, né? Porque dentro dessas empresas analisadas, tem padarias com CMV de 32, 33% total, e tem padarias com 55, 56%. Por isso que a média deu 48,2%. As despesas mais impostos chegou a 40,3% do faturamento e o resultado operacional médio, pagando todos os impostos, 11,6%. Isso é a média geral de todas as 82 empresas, né? Então, quando a gente coloca aqui CMV, as despesas menos impostos, o resultado. O que chama atenção é que no mesmo período do ano passado, essa mesma análise, o resultado médio foi 14,5%. Então, nós tivemos uma perda de rentabilidade
em relação ao ano passado, de rentabilidade média, que em maio deu um sinal forte de recuperação. Em janeiro, abril, a média estava mais baixa. Em maio, nós tivemos um resultado excelente na maioria das empresas, foi um maio muito bom, de venda, de performance. No Dia das Mães, foi 7% em média acima do ano passado. Então, maio ajudou a recuperar a rentabilidade e performance de faturamento. O faturamento médio nesses primeiros meses do ano em relação ao ano passado, ele está crescendo quase 8,8% bruto, sem descontar a inflação, em relação ao ano passado, nessas empresas todas analisadas. Quando a gente olha essa questão, né, uma das coisas que a gente tem verificado é que maior faturamento nem sempre significa melhor rentabilidade. A gente, dentro desse contexto, 7 dessas 82 padarias está com um índice de CMV muito elevado, né? As despesas também com rentabilidade muito baixa, puxando a média para baixo, né? Isso foi a pior. Quando a gente analisa a questão da complexidade da operação, o aumento do número de serviços, o mix de produtos, né? Aí são os pontos de alerta. Quando a gente compara todas, né? Aqui a gente tem a referência dos melhores. As melhores operações tiveram CMV aqui, ó, de 35%, 33% até 35% total. As melhores operações, aí utilizando produção vindo de centrais de produção, aí com isso as despesas têm que cair, por isso que dá esse índice mais baixo, mas o resultado operacional da melhor empresa analisada foi 22,5%, pagando todos os impostos, né? Por isso que a gente coloca que é um benchmark da elite das empresas. Dessas 82, a gente tem ali em torno de 16 empresas com resultado acima de 17%. E aí é uma média, né, tendo aquele faturamento. A média ponderada deu 11,68. As despesas, né, na média aqui, ó, 40%, né, o resultado. E a pior operação com resultado de 5,17, despesas de 49 e CMV de 56. São as operações piores, né? Aí nós temos aqui 16 empresas com CMV abaixo de 37, dá um resultado mais alto. E o indicador macro é o custo operacional mais as despesas não passar de 77,7% do lucro bruto para permitir um retorno sobre capital investido de forma interessante. Muitas das empresas que nós estamos trabalhando estão abrindo novas unidades, né? Principalmente as redes, estão sempre abrindo novas lojas. E uma das questões importantes no modelo de negócio é entender se cada real investido ele volta de uma forma mais interessante para as pessoas que estão envolvidas ali no investimento naquele negócio. Então, quando o custo mais impostos indiretos, que é venda menos CMV, passa de 77% do lucro bruto, aí o modelo de negócio não é interessante e não está dando um retorno sobre o capital de forma a atrair, né, mais investimentos. Então, essa é a métrica principal que a gente busca. Dentro da análise da evolução das despesas, né, nós estamos com a folha de pagamento que tem o reajuste salarial, mas a falta de profissional do mercado está inflacionando o salário médio. A falta de profissionais na operação das lojas tem feito com que o custo com hora extra e o custo com utilização de freelance, das chamadas dobras, em alguns casos, quando se tem ali 10, 12, 15% das vagas em aberto, esses custos de hora extra, dobra e freelance chega a dar 30% da folha. Então, o salário médio acabou crescendo e esse aumento da despesa está ali pressionando os custos. A embalagem é um custo que, quando a gente analisa a cesta de itens que mais consumidos de embalagem nas empresas de panificação, o custo médio aumentou 36%. Então, o gasto ali em torno de 15, 20, mas o custo em relação ao ano passado aumentou significativamente os gastos com embalagem. A questão da energia é porque nós atendemos 15 estados do Brasil e aí tem diferenças de custo de taxas, o investimento em energia solar e algumas alternativas. Muitas das empresas estão no mercado livre,
aí esse custo varia um pouco. Os gastos com manutenção também têm pesado, principalmente para as operações, porque a parte de refrigeração, que pesa muito em manutenção, equipamentos da produção é forno, mas os custos mais pesados estão na área de refrigeração. E aí nós temos o custo de mercadoria vendida, que está subindo as matérias-primas aí em torno de 4,7% em relação ao ano passado, e depende muito do mix que a padaria vende, né? Porque farinha é 23% da compra de matéria-prima, mas algumas padarias compram mais mussarela do que farinha. A área de gastronomia cresceu muito na operação e isso fez com que o mix de compra mudasse e, às vezes, quando sobe a proteína, pesa muito no CMV, né? Dentro desse contexto, a gente tem visto, né, que o que nós estamos chamando aqui de terceirizados é o que eu estava comentando sobre a folha de pagamento, que são os freelancers, dobra, hora extra, contratação emergencial, funcionários da produção que é pago diária para poder suportar faltas de funcionários. Então, isso tem impactado e esse custo ele subiu 8 pontos, que está dando ali, às vezes, até 8% do faturamento ali, está subindo, impactando muito nos custos. A questão do custo de mercadoria vendida continua sendo um grande desafio, às operações, porque pelo número de itens, o número de serviços, tem padaria que vende R$ 150 mil de comida japonesa, por exemplo, de sushi, e aí você tem a parte de gastronomia, a parte de serviço, sem considerar essa parte que a gente chama de revenda, né? Que muitas das lojas têm um empório com um mix aí em torno de 3, 4 mil itens, mas a maioria hoje das padarias estão voltadas para a área do food service, do chamado alimentos prontos, né? Consumindo ali todos os momentos do dia, um verdadeiro hub de alimentação. Então, café da manhã, almoço, copa, lanche, a operação de delivery vem crescendo, principalmente por aplicativo, depois que as padarias melhoraram a forma de precificar os aplicativos e alinharam a questão da estratégia de como atuar nesse mercado. Algumas padarias, para se ter uma ideia, analisada por nós, padarias de grande porte, que no ano passado vendia 7, 8 mil reais de aplicativo, hoje está vendendo 200 mil reais no mês com aplicativo. O mais interessante refletir em relação ao aplicativo é que o consumidor ele paga o preço acrescentado em relação ao preço da loja, que cobre todos os custos do aplicativo. E o delivery próprio, normalmente, o valor da taxa não paga todos os custos de operação do delivery. Então, à medida que as padarias estão ajustando esse modelo, o delivery está se tornando um ótimo negócio. Uma das padarias que eu analisei, numa venda de 140 mil de aplicativo, o recebimento líquido, descontado todas as taxas, foi 103. Esses mesmos produtos comprados na loja era 98 mil. Significa que o preço vendido na loja é 10, vendido no aplicativo é 14,80 e o cliente paga. Quando é delivery próprio, tem que ser 10 e tem que cobrar o valor da taxa. E, na maioria das vezes, o custo por entrega tinha que ficar ali em torno de 12, 13 reais, o custo médio, e as padarias não conseguem repassar integralmente essas taxas, e isso acaba impactando muito no custo de operação. No caso do CMV, um dos estudos que foram realizados, se ajustasse a diferença entre o CMV previsto e realizado daquelas 7 lojas que estão com a performance muito ruim em operações de CMV, isso significa um ganho anual de mais de 3 milhões de reais. Então, o CMV ele impacta de forma mais rápida em relação à melhoria de rentabilidade. Então, quando a gente traz isso aqui, né, a forma de fazer a gestão do CMV, um dos cases de sucesso está sendo o comitê de CMV, que é o grupo de trabalho, com orçamento de compra semanal, baseado na venda, menos a margem, orçamento de consumo de matéria-prima pelo volume produzido e o custo da ficha técnica, não pela última compra, um controle de estoque com liberação através de pré-pesagem muito eficiente, todos os produtos que são produzidos na operação da loja com porcionamento, como pizza, massas, em algumas operações do Nordeste vende-se muito, por exemplo, tapioca, prepara-se muitos produtos na área de venda, e esses produtos, quando não tem ficha técnica, porcionamento e um controle mais
eficiente, ele impacta diretamente no aumento do CMV. Então, o controle do CMV está sendo o pilar número um para melhorar a rentabilidade. A gestão em relação às embalagens, em função do aumento desses custos. O segundo pilar, produtividade, está sendo acompanhada na produção, onde a produtividade média é 750 quilos por funcionário mês da produção. Mas as padarias, com utilização de congelamento, um bom planejamento e controle de produção, chega a 1.100, 1.200 quilos por funcionário. Então, isso impacta em redução de custo e mais eficiência. E a questão da gestão financeira, né? A gestão financeira é um dos pontos que a gente tem trabalhado, porque analisar o demonstrativo do resultado do exercício, que é o DRE, por competência e por caixa, é muito importante, porque o fluxo de pagamentos não é exatamente igual é por competência. Então, tem operações que a venda no cartão de crédito, o fornecimento para empresas corporativas, prazos médios, né? E alguma inadimplência e os prazos de fornecedor. Então, você tem nos 12 meses do ano, tem mês que você tem 28 dias de recebimento de cartão e tem mês que tem 33 dias de recebimento de cartão. Então, o resultado por caixa é diferente do resultado por competência, e se isso não for bem estruturado, acaba dando uma distorção muito grande em relação à análise do resultado, né? As empresas que cresceram, elas estão se preparando também para a questão da reforma tributária. O setor ele vem se formalizando muito, preocupado em relação a ter um modelo de negócio que consiga absorver toda a estrutura de custo tributário no setor, que é pesado, né? O setor aí, em toda a cadeia produtiva, ele tem um impacto aí de cerca de 20% do preço dos produtos em tributação sobre venda, porque hoje a tributação na panificação, 50% é sobre venda. A folha de pagamento, 30% é sobre a venda e 20% é sobre o resultado. Então, a questão é quando a empresa sai do simples e vai para lucro presumido ou lucro real, ela precisa ter um cadastro de produto muito confiável e uma operação mais eficiente em relação à parte de uso de sistema. E são pontos importantes quando deixa de ser uma empresa que está, por exemplo, no simples, né? Dentro desse contexto, a convergência operacional, né? Ou seja, as principais ações estão focadas em controle de CMV, aumento de produtividade, melhoria de margem. Margem está se estudando muito a questão do mix de venda, né? Então, você tem produtos que é bom de produzir e bom de margem. Então, nesse aspecto aqui, os pães com fermentação natural são produtos que, bem trabalhado, eles contribuem muito para baixar o CMV previsto, porque são produtos que a margem sobre o preço de venda, em muitos casos, é mais de 90%. O mix de revenda está sendo melhor trabalhado também, para poder melhorar essa questão das margens, e a produção própria sempre avaliado, grau de esforço e margem. Então, tem produto que, de cada R$ 100 vendido, a matéria-prima é 40 e é difícil de produzir. Tem produto que, de cada R$ 100 vendido, a matéria-prima custa R$ 15 e é fácil de produzir. Então, esse mapa de onde está a rentabilidade, onde está a produtividade, é um foco de baixar o CMV, por isso que algumas empresas estão chegando a 32, 33, melhorando o mix de venda, e um forte controle de CMV é muito importante, porque senão acontece o que eu escutei muitas vezes do meu pai, que hoje passou de 80 anos, né? No papel dá dinheiro e na prática não dá. No papel é CMV previsto, e na prática inclui furtos, sobra, desperdício, erros na operação. Então, todas essas questões acabam impactando muito ali na operação. Vou só fazer um ajuste aqui na apresentação. Marcelino, se tiver algum questionamento, se quiser fazer alguma parada, tá. Por enquanto, sem comentários, Márcio, mas aproveitando aí que você fez a paradinha, né, lembrar a todos os participantes que podem fazer interação, podem mandar mensagem aqui pelo chat, podem mandar uma reação aqui, levantar a mão, pedir a palavra. A intenção é essa troca mesmo de experiência também, para de repente aí vocês trazerem a sua percepção se no seu negócio está tendo sinergia com o que o Márcio está dizendo ou alguma incongruência também.
Mas por enquanto, sem comentário. Ok. Só, só ajustar aqui, só um minutinho. Né, Gilda? O Bom, Brasil é muito diverso, né? Então pode haver alguma característica bem específica de alguma região. Verdade, verdade. E sempre há, né? As nossas andanças mostram quantas vezes certas situações elas se apresentam com uma nomenclatura num lugar e em outro de outra forma. Ou um movimento que muda completamente o cenário de resultados aqui para menos e em outros lugares é positivo, né? Como o Márcio coloca bem em muitos momentos. exatamente, né, Gilda? E aí, quando a gente traz aqui para os principais pontos que as empresas estão trabalhando, uma das questões, principalmente as redes de padaria, é um modelo de operação que seja escalável, né? Que seja possível você crescer mantendo o padrão de qualidade, e essa relação mais personalizada com o cliente, né? Estava conversando com um panificador lá de São Paulo e ele colocando que ele escutou muitas vezes do pai que era importante ficar o tempo todo no balcão para escutar o cliente. Ele falou assim, não, agora a gente tem um aplicativo, só essa semana eu interagi com 80 clientes que reclamou do produto que a gente não tem no cardápio sem lactose, a demora do atendimento e apresentação do produto. Aí o pai dele falou assim, é mesmo? E, pois é, em vez de eu ficar ali 10 horas ali no balcão e o cliente me falando o que está certo e está errado, que às vezes ele não fala, agora a gente tem outras ferramentas. Então, a essência que é conhecer o seu cliente, estar medindo a qualidade do que você está oferecendo, continua sendo o ponto central. A ferramenta que pode ser que esteja sendo utilizada diferente. Aí eu vou copiar a fala da minha amiga Gilda, né? O caminho é o mesmo, o jeito de caminhar é que está ficando diferente, né, Gilda? Eu sou. É isso aí, Márcio. É isso aí. O Continua, caminho fica sendo o continua. mesmo, a casa é a mesma, os negócios são os mesmos, muitas vezes os mesmos clientes, mas nós vamos precisar dar uma cara diferente, um movimento diferente, uma forma de lidar com as situações diferentes e acompanhar o que está acontecendo no mundo, né? Exatamente. Nós estamos aí convivendo com o avanço da tecnologia, né? E aí, esse avanço da tecnologia vem permitindo que a gestão seja mais profissional, mais baseada em fatos, em dados, a interpretação dos dados, que é um aprendizado constante, e com isso se cria padrões, né? Processos. Isso em todos os aspectos, né? Nós trabalhamos com alimentação. E aí, quando a gente coloca, por exemplo, lá na área de produção, os protocolos de boas práticas de fabricação, hoje, uma situação inadequada que antes ficava ali, né? Ou restrito a somente aquela situação ali próxima à padaria, as pessoas que frequentam, muitas situações agora vão para as redes sociais, escala e tomam uma proporção muito grande. E aí uma situação indesejada pode comprometer a credibilidade de uma vida de trabalho, né? Então, dentro desse contexto, a gestão dos processos para dar garantias de boas práticas de fabricação na área de produção de quem trabalha com alimentos, né? Imagina uma rede de padaria com 20 lojas e uma das operações tem problemas de contaminação ou de situação de manipulação inadequada e alguém venha ter problemas de saúde e acaba com a marca da rede ali em um instante, né? Mexe com a credibilidade e tudo. Então, crescer traz responsabilidades e a necessidade de organização para dar mais sustentação ali para a credibilidade da marca. Isso é um ponto importante. Algumas dessas empresas que nós estamos acompanhando vivem isso no dia a dia, o desafio de repetir o sucesso. E é interessante porque a maioria das redes de padaria, elas tiveram, eu diria que 100% delas, a sua loja que fez ela ganhar credibilidade, sucesso, que é um sucesso enorme. É raro conseguir repetir o sucesso daquela loja principal, né? Mesmo utilizando o mesmo padrão. E o que a gente tem aprendido é que cada ponto de venda da padaria, o que chamamos hoje de território, o perfil do cliente é diferente, o concorrente é diferente,
aí você precisa ajustar, mesmo sendo a mesma marca, mesmo sendo o mesmo padrão de operação. Às vezes tem produto que vende mais numa loja e não vende nada na outra. Hoje, inclusive, o posicionamento de preço, tem uma rede que eu trabalho, que são 14 lojas, 6 em shopping e tem 3 lojas na periferia. Como que ele vai ter o mesmo preço, com localização e perfil totalmente diferente? E é a mesma marca. Então, o mix muda, até o posicionamento de preço muda. As redes conseguem hoje entender isso com mais clareza, né? Então, eu diria que dentro dessa contexto, os 10 grandes gargalos que corroem a rentabilidade, né? Aí nós podemos ver que o CMV, que é o custo de mercadoria vendida, que reflete o mix de venda e as margens, mas também impacta nele de uma comanda sem pagar, um procedimento errado de elaboração de um produto que tem que repassar, um índice de sobra fora de controle. Então, são muitas variáveis que impactam no CMV, né? A produção sem planejamento faz com que a produtividade caia, aí gera ruptura de produto no ponto de venda, o famoso tem, mas acabou, o padrão de qualidade, aí tem as datas comemorativas e as ações promocionais que têm picos de venda, então sem planejamento e na área de padaria, venda direta ao consumidor, varejo, você não tem um contrato com o cliente que o que você está produzindo vai vender, então você tem que ter planejamento, estimativa de comportamento de compra em cada dia da semana, de acordo com o histórico e o mix. E tem uma margem de erro, né? Quando se gerencia falta, ruptura, que é falta, e sobra de forma eficiente, a produtividade aumenta, porque o profissional vai trabalhar no que vai vender e não no que vai jogar fora. E às vezes ele não tem tempo para produzir o que está faltando e está produzindo o que vai ser descartado. Então, sem planejamento, não tem jeito. A dependência de mão de obra altamente especializada, que está ficando cada vez mais cara, está trazendo aí a necessidade de mecanização de muitos processos, para a gente ter também operadores de máquina, para conseguir ter escala, padrão em produção. É lógico que a padaria tem várias etapas no processo de fabricação que precisa de um profissional que conhece e sabe, por exemplo, como dar o ponto de véu da massa do pão, o processo de forneamento adequado, mas muitas etapas no processo de fabricação é possível ser mecanizado, né? Quando a gente vai para a questão, se não utilizar indicadores-chave de performance para medir e acompanhar, a ação passa a ser mais por intuição e sensibilidade, e com isso aumenta muito os erros na tomada de decisão. Hoje existem indicadores chaves que refletem diretamente a eficiência operacional. Algumas questões são importantes, como as perdas, sobra, as falhas. Nas indústrias que nós estamos atuando hoje, isso é muito bem gerenciado. A indústria tem margens menores do que o varejo, então ela precisa ser muito eficiente, precisa ter processos bem mais estruturados. E no caso da área financeira, né, essa governança, porque tem grupos de despesas que a gente tem uma gestão mais eficiente neles, e tem outros que você não tem controle, né? Você não vai mudar a alíquota do imposto, nem o valor do aluguel, a não ser num período de negociação, mas dobras, hora extra, né? Tudo pode ser melhor gerenciado, gastos com insumos, com material de limpeza, uso de embalagem, tem vários custos aqui que tem muita governança que pode ser melhor gerenciada. A integração entre produção e venda. As despesas nesse primeiro semestre, elas subiram ali em torno de 12% em relação ao ano passado, para ser mais preciso, 12,9%, e a venda subiu 8,5%. E tem padarias que a venda estagnou. E o reajuste de preço, quem acompanhou isso de perto, reajustou em relação ao ano passado uma média de 7, 8% no preço dos produtos de produção própria. Isso fez com que mantivesse a rentabilidade, desde que não seja impactado em perda de volume, e o que garante manutenção de número de unidades vendidas é qualidade de produto, qualidade de serviço e uma operação realmente que entrega, aí o cliente está disposto a pagar. Como a gente atende supermercado e padaria, o cliente de supermercado é mais sensível a preço dos produtos panificados e ele baixa um pouco a regra da qualidade. O cliente de padaria, ele aceita pagar 40% em média mais caro que o supermercado, mas ele é muito mais exigente em relação à qualidade
e a padaria, com isso, precisa ser muito mais eficiente nessa entrega. Não é o mesmo cliente, não é o mesmo momento de compra, né? São produtos, são comportamentos de compra diferentes. Quando a gente avalia a maturidade gerencial das empresas, né, eu colocaria aqui que o nível um é mais de resposta ao que deu errado, né, aquele que está sempre chegando atrasado e tentando dar resposta ao que não aconteceu como deveria. Falta gestão básica ali de controles. O nível 2 que já está mais organizado em termos operacionais e utiliza indicadores, tem processo mais estruturado, o financeiro está mais organizado. O nível 3, né, de indicadores já bem estruturado, a produtividade, a rentabilidade, usando mais tecnologia. E isso vai fazendo subir de nível, onde a estratégia começa a ser orientada pela referência dos indicadores, da produtividade, e isso permite a escala, que é o que está acontecendo com as redes de padaria e as empresas que estão crescendo, né? Dentro desse contexto, a gestão, né, com a inteligência de mercado, analisando o comportamento do consumidor, vou dar um exemplo, uma padaria que eu presto serviço em São Paulo, abriu a sexta loja e ela fez uma loja lindíssima e maravilhosa. E essa rede, as 5 lojas existentes, tem uma operação na parte de restaurante fantástica. Vende uma média de 90 a 100 quilos por dia de comida, uma operação impecável. E a loja nova não estava tendo a mesma resposta, mesmo entregando o mesmo padrão de qualidade que a rede se estruturou. Uma padaria lindíssima, uma operação fantástica, um buffet de almoço maravilhoso, que estava vendendo 30% só do que deveria vender. A análise de mercado, que hoje a inteligência artificial permite, né, as IA permite saber até quanto de gastos com ticket de alimentação tem na região, quais são os concorrentes diretos, o preço que ele está atuando, avaliar melhor, fez com que reposicionasse a estratégia da área de alimentação para destravar. O que que diferencia essa sexta unidade das outras 5? Os concorrentes. As outras 5, a loja, essa rede, é muito superior aos concorrentes. A sexta loja, os concorrentes na área de alimentação são muito melhores do que essa loja. E ainda tem um preço mais competitivo. Isso está fazendo com que a loja repense sua forma de atuar na parte de alimentação. A forma mais precisa e assertiva está sendo possível graças à análise de dados que hoje tem disponível, que no passado não tinha. Você analisa 1 quilômetro da loja, 2 quilômetros, quanto o cliente está disposto a gastar, quanto que tem de ticket de alimentação, quem são os concorrentes, as diferenças, e aí você constrói uma nova estratégia de atuação. E isso influencia, por exemplo, nessa rede, o padrão é 12 proteínas para 70 pratos. E aí teve que repensar o cardápio de todo o almoço para ficar mais competitivo e alinhar dentro do posicionamento de preço que os concorrentes bons atuam, e ele não estava conseguindo. Então, nesse nível, a resposta é rápida, o ajuste é rápido e a venda começa a aparecer, né? Então, são experiências que a gente está acompanhando. Dentro desse contexto, o nível mais crítico, né? Controle de CMV, perda, fichas técnicas, padronização, controle de estoque, gestão por indicadores. Aí tem a maior produtividade, uma governança financeira, planejamento e controle de produção, lideranças, auditorias. O nível mais avançado, 3, inteligência de mercado, novos produtos, reestruturação comercial e a parte tributária. E o nível 4 está na escala, abrindo mais loja, crescendo e uma gestão mais profissional. Todas essas questões, né, traz aí vários pontos, né? O CMV é um indicador-chave de medir eficiência operacional. Sem controle de CMV, a rentabilidade desaparece. E hoje tem o custo de mercadoria vendida previsto, que é o mix do que se vende, as margens, e a diferença entre ele e o que é realizado, que inclui a sobra, a perda, os erros, as falhas, os pequenos furtos na operação, tudo somado aparece na diferença de CMV. E aí essa gestão ali em relação a esse indicador é um ponto central, né?
Algum questionamento, Marcelino? Não, por enquanto ainda não, Márcio. Tá. Bom, eu traduzo tudo que a gente tem estudado nas empresas nesse ecossistema de alta performance, né? Ou seja, padronização de processos, o impacto é muito alto, fichas técnicas, procedimento, auditoria, checklist. Aí nós temos aqui o controle de estoques e perdas, né, que é um impacto importante, a governança na área financeira, entre a gestão de resultado por caixa e por competência, e limitar até os investimentos, a geração de caixa da empresa, para não provocar endividamento, ter um fundo de caixa que permita os altos e baixos, né, e foco em produtividade, utilizando aí as novas tecnologias, principalmente a questão do uso do congelamento na área de produção para ganhar produtividade. Todos esses contextos aplicados traz aí vamos dizer assim, essa visão ali de que quanto que cada grupo de ações como essa, né, traz mais resultado, né? Prioridade máxima, controle de perda, auditoria de CMV, implantação de fichas técnicas, revisão de compra, controle de estoque, a gestão por indicadores, então aí aumenta o esforço, maior impacto na área, mais interessante. Então, diante de tudo isso, a maior evolução, né, nessa gestão eficiente do custo de mercadoria vendida é a padronização dos processos, a questão dos indicadores chaves e a gestão mais ativa ali em relação às falhas e às perdas que impactam nessa disciplina. Diante disso, o foco da gestão a nessas áreas que mais impactam no resultado, né? Uma gestão eficiente, tanto é que em maio eu apurei resultados de algumas empresas que bateram um recorde de rentabilidade. E ficou claro como que o ajuste no custo de mercadoria vendida, eficiência dos processos, trouxe essa rentabilidade, né? A questão da escala, para quem está pensando em crescer, produtividade, né, com essas novas tecnologias, a gestão baseada em indicadores-chave de performance, que não é somente medir, mas saber o significado de cada indicador e quais são as ações que precisam acontecer, os times, que são os grupos de pessoas que estão voltadas para melhorar aqueles processos, bem gerenciados, são pontos importantes, e essa governança financeira para que haja um equilíbrio. Fecho a minha apresentação com esses pilares, né, que a gente está trabalhando com a metodologia, cada ponto desse, trazendo uma vantagem mais competitiva, para aumentar a eficiência dentro das empresas. O que a gente está percebendo, né, em todos esses pontos, todos esses passos, quando a gente vê a questão da gestão do CMV, dos programas de produtividade, dos modelos ali de operação, preparar a empresa em relação a essa questão da reforma tributária, os planejamento e controle de produção, os mecanismos ali de entender, tudo são pontos importantes que estão sendo trabalhados, né? Por isso que a gente viu empresas com resultados negativos e algumas com mais de 20% de resultado operacional pagando todos os impostos. Mostra aí que o setor é extremamente dinâmico, competitivo, mas ele está cada vez se ajustando a um nível de profissionalização cada vez mais alto e as empresas estão aí com esses desafios diários. Somado a isso, vem todas as questões que nós estamos aí vivendo, do colapso de falta de mão de obra, essa questão da normatização do setor e todas as regras, tudo tem trazido aí um forte impacto na gestão dentro das empresas. Então, eu fecho a minha fala aqui, vou depois compartilhar no grupo de palestras, mas eu abro para quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, né? O Pedro está levantando a mão, fique à vontade, Pedro, para trazer a sua contribuição ou dúvidas. Boa noite, Márcio. Eu tenho duas perguntas bem práticas. A primeira é onde você ataca. Você falou bastante da importância de cuidar do CMV, né? A gente entende isso. E a gente faz isso muito na prática, cuidando de custo. Tem mais alguma ação bem prática
que impacta o CMV, além do cuidado com o custo? O É, custo da mercadoria propriamente, né, com o custo da matéria-prima ali? é importante entender que de cada R$ 100 vendido, você precisa entender a composição desse faturamento, o que que vem de produtos de transformação, que é o volume vezes o custo da ficha técnica, e o que que é distribuição, o que que é revendido, o que que é o mix. Porque se de cada R$ 100 vendido, que passa no caixa a preço de custo, custar R$ 30, se você fizer ou a média de compra nos últimos 3 meses, ou fizer o inventário na virada de mês, se você não tiver com até 2 pontos de diferença, você está com mais falhas na operação do que comprando errado. Então, às vezes, a economia na negociação, algumas empresas que a gente acompanha, tem volume de compra e na hora que eu olho o preço da matéria-prima, ele paga 10, 15% mais barato que todo mundo. Mas quando a gente mede o consumo somado às falhas, os erros, ele tem um custo de CMV mais alto do que quem compra mais caro do que ele. Então, são eixos diferentes. Um é baixar o CMV previsto em negociação. O outro é eficiência operacional. Então, tem padaria que compra ali no atacado, pagando mal, e o CMV previsto, porque o mix de venda é bom, é 35%, e na hora que ele vê a média de compra, bate 35%. Tem padaria que o CMV previsto é 33% e a compra é 40%, 42%, mesmo comprando mais barato. Então, tem questões ligadas à eficiência da operação, que é a soma dos perdas, erros, e tem questões que são estratégicas, né? Então, por exemplo, uma das padarias que a gente trabalha perdeu bons profissionais da produção e, numa ação muito mais de resposta, que naquele momento não estava errado, de não deixar faltar produto, terceirizou-se comprando de várias indústrias muitos produtos, não voltou a transformar, a compra, o CMV sobe e o que abaixou nas despesas foi menor do que o que abriu mão de margem, tá? Então, às vezes, igual eu estava analisando essa padaria, né? Ele perdeu lá um profissional que custava R$ 5.000 por mês e produzia pães de fermentação natural. Então, o que ele vende desse profissional era R$ 50.000 e dava uma margem de contribuição bruta de 45 mil. Ele terceirizou e aí esses 50 mil passou a custar 27 mil igual a mais de 23, que dava 45. Então ele baixou 5 mil na folha, mais os encargos baixou 8, mas abriu mão de muito mais margem do que ele perdeu ali. Já tem situações que a pessoa tem lá um profissional que ele custa caro e o volume que ele produz não paga nem o salário dele. E de repente era melhor terceirizar mesmo e focar a energia no que tem volume e margem. Então, CMV é mix, margem. Aí, se você quer baixar o previsto, é negociação e comprar melhor. Agora, se você tem muitas falhas, não está na compra. A compra pode até mascarar suas falhas, porque aí você consegue preços bons, subsidia os erros e nunca resolve os problemas da operação. E dá uma falsa sensação de que está eficiente. Entendeu? Então, é importante saber. E hoje, com os recursos que tem de tecnologia, você pega a curva ABC de venda e sabe na hora a média ponderada, desde que tenha os custos cadastrados nos produtos, né? Aí dá para saber qual é o gap que tem entre previsto e realizado, para saber se é melhorar o mix, negociar melhor com o fornecedor ou se é buscar mais eficiência entre falta e sobra e erros nos processos, né? São questões aí que impactam, porque quando eu tenho uma folha de pagamento de 100 mil e quero baixar 30 mil nela, ou 20, custa 100 mil baixar esses 30 mil. Então, a redução das despesas no caixa demora 3, 4 meses para sentir. Já o CMV se ajustou, 15 dias depois você já sente um aumento de margem, uma melhora no fluxo de caixa. Por isso que é importante fazer essa gestão. Não que as despesas não tenham que ser, por exemplo, a embalagem está explodindo, né? Uso e consumo, material de limpeza, embalagem. Aí, dependendo da questão da manutenção, quando ela não tem, principalmente na parte de refrigeração, um acompanhamento de perto, a manutenção corretiva custa muito caro, né? Então, são questões que impactam nos custos no dia a dia ali, dentro da operação. Daí a necessidade de medir, né? São pontos importantes, ok?
E uma última perguntinha rápida, final, você falou em resultados de mais de 20%, o que seria ótimo. Analisando só a empresa fora do Simples, que seria o normal e o que seria o ideal hoje em dia? Hoje eu vou te dizer o seguinte, a metodologia Propan, 98% das empresas que a gente atua não está no simples, tá? É lucro real, lucro presumido e com um volume de negócios que não dá mais para fazer a mágica que se fazia no passado. Então, hoje, ou o negócio é eficiente e absorve a estrutura de custo de tributação, ou ele não dá resultado. Então, com resultados ali 17, 18, eu estou falando de todo o impacto de custo de tributação, que às vezes custa 13, 14% do faturamento bruto, tá? Então, se não for eficiente, não consegue absorver a carga tributária, que é pesada, né? Que é pesada. Então, o perfil médio das empresas que a gente trabalha de longe é como quando eu comecei com o Propan há 30 anos atrás, que ninguém pagava nada de imposto, né? Hoje não, hoje você tem que entender de NCM, mix, tributação, tem que ter produtividade, porque o imposto está ali e ele é pesado, entendeu? Muito boas as perguntas do Pedro aí, né, Márcio? Mas, sim, a pergunta dele sobre o que fazer para baixar o CMV, né? Assim, os projetos que a gente, tudo que você pontuou e as formas que a gente vem trabalhando hoje está muito ligado à capacitação dos líderes e dar direcionamento, sabe, Pedro? Tem os trabalhos, como o Márcio colocou, esses grupos de gestão do CMV, uma coisa que a gente tem trabalhado muito dentro dos projetos de consultoria, tanto com o consultor presencial quanto nas mentorias, principalmente as capacitações, sabe, da equipe. Às vezes a equipe ela não está chegando no CMV objetivo para dar a margem que o negócio precisa, não é porque não quer. Às vezes é porque não sabe os caminhos e a gente precisa trazer as melhores práticas ali e apontar os direcionamentos para a gente ter mais foco nas ações, porque o esforço é grande, né? O negócio é muito rápido, é muito dinâmico, né? Inclusive, Márcio, aproveitar que que a gente está chegando no final, a gente vai ter semana que vem um curso de gestão financeira voltado para o resultado, onde tudo isso que você trouxe aqui vai ser tratado de uma maneira muito mais aprofundada, mas também é bom lembrar que nesse curso 90% dos alunos que participam, talvez os 85%, 80%, são alunos de projeto em consultoria, né? De capacitação dos líderes, de treinamento, e também é um curso que pode ter pessoas participando também. Então, até coloquei uma condição especial aí no nosso chat, de 30% de desconto, quem quiser colocar algum aluno, ou colocar alguém do time para treinar, para poder se atualizar, gestores que estão participando aqui, dos indicadores mais atualizados, né? Aí eu postei aí um link com desconto, esse link aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar também, estou à disposição aqui. Quem quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho de consultoria, mentoria, capacitação e treinamentos, estou à disposição também. Ok, obrigado aí, Marcelino. Bom, a gente vai ficando por aqui, né, Marcelino? E nos colocando sempre à disposição. Quem tiver interesse em conhecer mais, a gente está aí disponível, né? Então, quero agradecer o time do Propan, que organiza com muito carinho esses encontros, a nossa, de certa forma, a contribuição que as empresas dão para esse amadurecimento que a consultoria tem tido na convivência com empresas sempre abertas a estar evoluindo. Hoje é interessante porque a metodologia Propan, eu diria que 8 a cada 10 empresas que a gente trabalha são as melhores em seus mercados de atuação, né? São empresas premiadas, empresas diferenciadas. E é interessante porque são empresas que já são muito boas, né, Marceline, e continuam sempre ali um passo à frente do que está acontecendo no mercado. E elas não são boas por acaso, né? Então, aí, esse é um aprendizado constante. Às vezes, a gente acha que já chegou no limite e o mercado não. Ele continua caminhando e continua desenvolvendo. Então, esse é o nosso propósito, fazer com que a panificação seja competitiva, porque o mercado é dinâmico e está sempre em evolução. E aí, para a gente permanecer, nós temos que estar acompanhando essas tendências. Então, muito E obrigado a esses clientes participação de acabam todos ajudando, né, vocês. Márcio? Eles contribuem muito porque exigem mais da consultoria, né? Com certeza. Márcio, Márcio, como sempre, meus parabéns, meu amigo. Tá, obrigado, Obrigado, senhor. Eli. Parabéns, eu assisti toda a palestra, fantástico. Você sempre é fantástico. Obrigado, Eli. Obrigado.
E a Eli está em Pães amanhã, Pernambuco, né, seu Eli? Hã? Isso, é lá em isso, Caruaru, Pernambuco, ué. Caruaru. É, Amanhã, 8 horas, nós estamos juntos. Aí nós vamos Tá tratar jóia. lá da Pães. Obrigado aí pela participação, viu, Sueli? E manda um Valeu, abraço aí valeu, para valeu, todo meu mundo amigo. aí do grupo. Tá Bom, jóia. obrigado. Bom, obrigado, viu, gente? obrigado, uma boa noite para vocês, viu, gente? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Próximo mês tem mais, né, Márcio? A gente vai definir o conteúdo, mas a proposta é a gente ter uma palestra como essa, com os temas variados, e o mês que vem a gente vai escolher um outro tema para fazer uma palestra semelhante a essa. Obrigado, Perfeito. pessoal. Sucesso. Obrigado, hein? Sucesso. Até mais.